Gomes, vamos para a gestão pública, Gomes? Tem alguma pergunta de infraestrutura? Vamos nessa, sem dúvida nenhuma. Então, na abordagem que é dada ao tema gestão pública, candidato, vai ser necessário se fazer uma reforma administrativa para que se cumpra o que preconiza justamente as linhas, né, diretrizes do plano. E, normalmente, uma reforma administrativa, ela, para vigorar no mesmo ano, ela tem no ano subsequente, ela tem que ser feita esse ano. As eleições vão ser no dia 15. O senhor vai ter 45 dias, basicamente, para montar todo o seu corpo de secretariado, né? Afinar com eles esse projeto e encaminhar para a Câmara de Vereadores. Além de que, para fazer isso, para encaminhar para a Câmara de Vereadores e ter a certeza que ele pode passar, caso o senhor seja eleito vereador, né, vai ter Não, que prefeito. ter um contato com todos esses Caso seja eleito vereadores. prefeito. Só para corrigir. Mas vá. Oi? Não, caso seja eleito prefeito. Isso, caso seja eleito prefeito, né? E aí vai precisar, de alguma forma, veja bem, fazer a composição do seu governo, mas como o senhor mesmo já disse, não tem quadro suficiente para compor esse governo, então vai ter pessoas filiados de partidos afins, né? Para que isso se dê. Como é que o senhor pensa fazer isso? Porque uma parcela desses filiados de partidos afins podem vir a ter discordância com relação ao próprio projeto, e além disso, você vai ter que tocar os demais projetos de organização do município par e passo com esses que você vai ter que estar trabalhando. Como resolver isso? Primeiro, Gomes, para não ficar dúvidas, eu disse que de 70% a 100% dos cargos de confiança serão servidores de Técnico. carreira, para Isso. reafirmar isso. Disse que essa definição de 100% só não se enquadra no primeiro escalão, que são os agentes políticos, porque poderemos não encontrar no município, entre os servidores aqueles que contemplem as duas situações. Da identidade com o programa do governo, com a linha política do governo e a qualificação técnica. Tá. Por outro lado, eu não disse que não temos quadros suficientes. Claro que nós temos... Mim, candidato, para mim ficou subentendido. Foi o que eu entendi. Desculpe, continue. Não, nós não disse que não temos quadros suficientes. Eu disse, inclusive, que tenham pessoas... Eu disse que tenham de outro partido para afirmar a você que tem gente suficiente, com qualidade técnica e identidade política conosco, comigo e com o nosso partido, para assumir cargo. E que, tranquilamente, essas pessoas aceitariam, não tenho uma menor dúvida. Então, nós temos quadros suficientes para preencher. Tá? E se são de partidos afins... são partidos que estão discutindo conosco o nosso governo. Nós temos militantes do PCB, temos militantes do PSOL discutindo conosco e construindo essa candidatura. Tá? Assim como temos quadros em outros municípios da Bahia e até do Brasil, que teria condição de preencher os cargos. Eu lembro, Gomes, que você fez uma cobrança aqui ao candidato do PT, que o Joséildo firmou compromisso com vocês de que não nomearia todos os cargos de confiança e que depois você foi surpreendido com esses cargos preenchidos, nomeados. Eu observei muito bem. Confirma, Gomes? Confirmo, sim. Pois é. Então, com certeza, conosco nós não vamos preencher todos os cargos. Então, a reforma administrativa é necessária, mas vai ser feito posteriormente, porque, inclusive, temos que ter um embate aí com a Câmara de Vereadores, que, para aprovar, vamos ter que mobilizar a população, porque muitos dos cargos de confiança, hoje, são cabos eleitorais de vereadores e de prefeito. Tá? Inclusive, que não prestam um bom serviço. Tá? Inclusive, a qualidade do serviço público, ela não é melhor por conta disso. Você tem um servidor de carreira, que ele é mandado, ele é orientado, tem na chefia ou no assessoramento pessoas que não são do quadro, que são apadrinhados, que entrou só para ganhar um dinheiro. Então, como é que o servidor de carreira vai se sentir confortável em ser mandado por uma pessoa que às vezes nem vai ao serviço, que aparece de vez em quando? Tá? Então, o fato de você ter a primeirização que a gente vai valorizar o servidor público e o fato de você nomear servidor de carreira, isso dá um estímulo muito grande aos servidores e eles sabendo que não vai ter gente de fora mandando nele e quem mandar é aquele que está mais qualificado e que sabe fazer. Tá? Então,
nós temos um quadro de servidores suficiente para isso. Tá? Mas, antes de fazer a reforma administrativa, teremos que fazer as nomeações, mas só aquelas que são essenciais, são necessárias. E não vai ser os cabos eleitorais. E aí vamos ter que nos enfrentar com a Câmara de Vereadores, mas a população organizada, ciente dessa necessidade, é que vai nos ajudar a que nossa vereadora que venha a ser eleita também se mobilize a sociedade, movimentos populares. Nós estamos acostumados a fazer isso para aprovar nossos projetos. Nós temos aqui, tem até um desenho aqui de algumas secretarias que serão extintas, e o nosso pensamento, Juscelio Gomes, que fez a pergunta, e Caio, e os ouvintes, como a gente enxerga uma interseção entre as diversas secretarias na atuação, então também a gente enxerga que algumas secretarias, vocês podem até chamar como de supersecretarias, mas a gente está pensando em unificar algumas secretarias, onde você exclui algumas e aumenta até as diretorias, mas você exclui algumas secretarias. Tá? Por exemplo, vou começar pelo gabinete do prefeito. Ó. Você tem hoje Segov, Secretaria de Governo, você tem Secretaria de Comunicação e Secretaria de Relações Institucionais. 3 secretarias. O que são relações institucionais? O que é comunicação, relação com a imprensa, se não também uma relação institucional? Então, a gente pensa em relações institucionais. Secretaria de Comunicação está junto na Secretaria de Governo. Se vai dar conta, isso a gente pode até afinar isso. Mas você tem o gabinete do prefeito. Então, você tem hoje, 5, gabinete do prefeito, Secretaria de Governo, Relações Institucionais e Comunicação, ela pode reduzir a 2. Você tem hoje ouvidoria e controladoria. Ora, a ouvidoria pode tranquilamente ir para a controladoria. E aí você vai dizer, mas a ouvidoria tem que ser isenta, tem que ser independente. Não é. Se é nomeado pelo governo, então essa ouvidoria não é independente. Ela tem uma função de ouvir as queixas, de encaminhar os procedimentos e dar retorno. Tá? Então, nada mais justo que essa mesma ouvidoria esteja junto da controladoria, que vai controlar os gastos. Agora, não vai ser uma controladoria que você nomeia uma pessoa nos primeiros meses de mandato, um condenado pela justiça, está aqui o processo, né? Denimário Veloso dos Santos, foi nomeado controlador-geral do município de Alagoinhas para controlar as contas, um camarada que estava condenado pela justiça, direitos políticos cassados por 8 anos, e que o Joaquim Neto nomeou como controlador-geral, para controlar os gastos públicos, as contas públicas. Tá? Então, a gente pretende reunir a ouvidoria com a controladoria, fazer essa junção na Secretaria de Governo, como eu já falei. Educação, cultura e esporte. Ora, na nossa compreensão, quando a gente fala da educação, eu disse que a gente pensa a educação como formadora de um novo homem, não só para o mercado de trabalho, mas como uma formação plena. Portanto, a cultura e o esporte têm um papel extremamente importante para a educação. Ele vai estar imbricado. Então, a gente pensa que educação, cultura e esporte volta para a educação, é o que a gente pensa, e turismo, que está no C7, vai para desenvolvimento econômico. Turismo vai para desenvolvimento econômico, junto com meio ambiente e agricultura. Tá? Então, vamos fazer algumas alterações, está desenhado, pode sofrer alterações, mas elimina 5 secretarias. De cara, esse desenho que fizemos elimina 5 secretarias, é o que a gente está pensando. E com relação a cargos, né, com essa reforma aí, estimativa de extinção de cargos, você estimar quantos cargos aí com essa reforma? Não, eu não tenho os números definidos, mas não virão 277, 300 pessoas de fora para ocupar. Quem vai ocupar para ocupar no papel? Tá? Serão pessoas que já estão no serviço público e que vai ocupar e que conhecem o serviço. E aí, digo a você, Caio, isso tem a ver com as finanças públicas, sabia? Eu falei no início que a gente precisa elevar a receita própria do município. Existem diversos processos no município que estão bloqueados, porque sai um governo, entra outro,
quem está fazendo o gerenciamento não conhece os processos que ficaram parados, o servidor não é estimulado a fazer isso, e por causa de um detalhe, processos que iria reaver recursos do município não são feitos. Tá? Com esses cargos de confiança sendo de carreira, iria influenciar, inclusive, na arrecadação financeira própria do município. É porque é o seguinte, eu vejo, assim, nem sempre você cortar a secretaria, no caso, vai ensejar a economia, porque novas diretorias serão criadas. Então, a gente precisa saber, assim, quanto, por exemplo, de recurso seria, nesse caso, dispensado, né, com essa reforma. Uma outra pergunta que eu lhe faço é o seguinte, você colocando servidores do município para assumirem cargos, serão necessários novos concursos para preencher esses cargos. Principalmente, eu vejo na área da saúde, por exemplo, você tirar um médico, você tem que colocar um médico no lugar, você tirar uma enfermeira, vai ter que colocar uma enfermeira no lugar, né? Então, é uma situação a se pensar. Eu lhe pergunto se existe algum estudo, né, com relação a algum tipo de austeridade, né, dos recursos que serão, no caso, economizados com toda essa reforma. Se existe um estudo já preparado, né, com mais ou menos assim, quanto valor você espera, digamos, evitar gastar com essa reforma? Não, o valor de quanto vai ser economizado e a relação com o número de cargos, isso não está pronto. Mas vai haver redução, tanto das secretarias como não vai haver um crescimento do número de cargos, mesmo havendo aumento de diretorias. Porque, na verdade, não é que vai aumentar a diretoria. Você tem uma diretoria na diretoria de esporte, você tem a diretoria de cultura, tá? Então, essa diretoria vai para dentro da educação. Então, você não aumenta a diretoria, você concentra essa diretoria numa secretaria, e você elimina secretarias e concentra algumas, tá? Então, você vai ter, como se poderia chamar, supersecretarias, porque tem as relações são próximas, tá? E vários cargos já nos foi ventilado de que pessoas que conhecem mais do que eu, inclusive, a estrutura administrativa, eu sei que Juscelio está ali imaginando quem seja, certo? Conhece o funcionamento e a estrutura, e o que funciona e o que não funciona, e que não já sinalizou do que pode ser cortado. Isso tranquilamente vai ser, a gente assegura que vai ter a redução drástica do número de cargos, e os cargos vão realmente realizar o serviço. Porque hoje, quem executa são os servidores de carreira, porque muitos dos cargos... E eu gosto de falar isso, tá? E queria até falar com o Gomes o seguinte, ó. Eu falei do Fantasma Campeão lá na... Rapaz, que deu uma repercussão. Pois é. Pois mas é até bom você falar desse assunto. Mas Gomes parece que não entendeu bem, né? Porque no Inter eu falei do Fantasma Campeão, me referindo a um sindicalista, Jorge Campeão, que foi nomeado para um cargo ligado a orçamento lá no SAAI. Agora saiu o nome. Tá? Lá no SAAI, e que após no governo de Paulo César, que era aliado que teve como candidato a Sônia Fontes, tá? E depois, por pressão, ele foi exonerado, mas ele foi nomeado novamente na SEDUC, na área de coordenação pedagógica, certo? Quer dizer, havia forçando a barra para dar um cargo para a pessoa. Então era no fim o bolso mesmo, que é o serviço público do município. Saindo do município, um serviço que não era prestado porque ele não tinha habilitação nem na SEDUC, nem no SAI. O que nos chama a atenção, inclusive, é inusitado, é que esse Fantasma Campeão, que não é o mesmo caso que Gomes se referiu, porque me parece que ele falou da tentativa de nomear alguém, já no governo Joaquim Neto, e que Gomes não teria aceitado. Então não é... Porque como o Gomes fala... O Gomes pode até explicar melhor, né? Relembrar o caso, mas basicamente foi isso. A moça trabalhava na SAMU e era para receber pelo SAAI, não é isso, Gomes? Trabalhando no SAMU. Não é isso? Mas como ele falou... Parece que Gomes... Gomes tá na linha? Liga o áudio, Gomes. Tá desligado. Sim, estou ouvindo. Fale. Sim, o caso foi a Rita de Cássia, né? Que você falou. A Rita de Cássia. Ela trabalhava... Explica aí o caso. Não, ela prestava serviço, pelas informações que nós tínhamos, no SAMU. Então, para mim, ela se tornaria, embora prestasse serviço no SAMU, uma funcionária fantasma. Por quê? Ela estaria na autarquia,
mas não prestaria serviço à autarquia. Onde ela iria prestar serviço era uma outra história, em outro momento poderia não prestar, mas nós evitamos que isso acontecesse, mas em seguida ela foi nomeada no gabinete do governo e passou muito tempo lá. Não sei se já foi revogada essa nomeação. Nada aqui contra a pessoa, não é isso, mas era uma forma também, candidato, da gente praticar, né, da gente corroborar, principalmente para que tivesse um funcionário fantasma em uma instituição que precisava principalmente de crédito e de respeito. E o cabedal, o que eu levei para lá foi justamente o crédito, tanto com a comunidade que me conhecia, como com o corpo interno. Então, se eu pratico uma prática desse tipo, eu não iria ter apoio fatalmente dos empregados e, por conta disso, né, o projeto que nós tínhamos e que estava dando certo fracassaria antes de ter o seu início concretizado. Muito bom, Gomes. Isso que você relata foi tranquilamente, foi correto o que você fez. Agora relata mais um caso, inclusive, de tentativa, né? E que parece que se concretizou. Só que como você fez esse relato após Caio comentar o caso do fantasma campeão, aí ficou parecendo que o processo teria sido resolvido. O do fantasma campeão não foi resolvido, ele foi nomeado em outra secretaria, e o inusitado é que esse rapaz agora, ele é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Isso que eu considero absurdo, porque mostra que pessoas que quem aceitou a nomeação também está sendo desonesto. É quem nomeia e quem aceitou. E aí o Partido dos Trabalhadores conta entre seus possíveis vereadores para apreciar as contas públicas e tal, pessoas que se submetem a situação desse tipo. Pronto. Desenvolvimento econômico? Quer falar alguma coisa? Pela segunda vez eu ouço falar no enxugamento da estrutura administrativa, e isso é um assunto que me apetece, porque eu também vejo que precisa ser feito isso. E eu ouço falar na junção da controladoria com a ouvidoria. Eu acho que é consenso, né? Mas isso aí não vai poder ser feito. A ouvidoria tem a orientação para ser criada pelos órgãos de controle, a controladoria, ela tem, inclusive, toda a prefeitura tem que ter, e ela trata de finanças. A ouvidoria são queixas que estariam muito mais ligadas à reforma que ele falou para a Secretaria de Governo. Poderia estar muito mais ligada ao prefeito, à ouvidoria, do que fazer a junção com a Secretaria. Outro adendo que eu quero dar com relação à Secretaria de Infraestrutura de Alagoinhas trata de estrutura de estrada, de rua. Eu não posso entender como é que uma Secretaria de Educação faz licitação para construir um prédio. Aí a infraestrutura faz outra licitação e o preço é divergente. A própria prefeitura paga um metro de construção na educação e na saúde diferenciado da estrutura. Quer dizer, teria que ter uma forma da Secretaria de Estrutura fazer toda a estrutura para o município funcionar e o prédio, depois de construído, passar para a saúde, passar para a educação. E descarregava muito mais a atenção desses secretários para as atividades em fins do que a construção que estaria ligado à Secretaria de Infraestrutura. Então, é muita coisa boa. Eu estou mais calado deixando o candidato até falar, porque está saindo um bate-papo aqui. Verdade. Que eu acho que está tendo um aproveitamento diferenciado. Já vão dizer que eu vou votar também no PSTU. Mas estou esperando. Mas é interessante ouvir essas coisas e por isso eu faço. Mas uma coisa que me preocupa, e aí vai minha pergunta, candidato, é com relação ao repasse de verba do Executivo para o Legislativo. Se não me engano, existe um piso e um teto em porcentagem para esse repasse, e nós estamos no teto máximo, com a obrigatoriedade de pagar dia 20, é quem primeiro recebe a Câmara de Vereadores. Eu não sei se Gomes, muita coisa não dá para saber se Gomes viu isso aí, se está no projeto de governo. A redução desse... Porque isso só pode acontecer no primeiro ano, depois de ter a familiaridade entre vereadores e prefeitos, isso vai ficar impossível. Mas não é dinheiro demais para a Câmara de Vereadores de Alagoinhas. Se não me engano, 1 milhão. E não tem pandemia, não tem o diabo que possa vir para perseguir a população, que possa fazer esse repasse. Se corta em tudo. Mas o repasse da Câmara de Vereador não é, ninguém tem a ousadia, pelo menos, de chamar o Legislativo e dizer, vamos cortar esse repasse. Não é fazer
o vereador tirar salário. Mas não é? o percentual já é definido, né? Mas está definido na taxa máxima. Existe uma escala, se não me engano, de 3 a 8. Se não me engano, a Alagoinhas está em 8. Então não era o caso de diminuir esse repasse global do executivo para o legislativo, candidato? Tanto é que alguns vereadores e até o presidente da Câmara se arvora de dizer que devolve dinheiro para o executivo. Devolve, inclusive, porque apesar das farras, dos aluguéis de carros até para a esposa do vereador, sobra dinheiro. Orçamento da saúde, 99 milhões, 2020. Educação, 92, SESEP, 28, serviços públicos. Desses 28 aí, praticamente iluminação pública e limpeza acaba. E Câmara Municipal, 14 milhões. Então, a Câmara Municipal está previsto um orçamento que é metade do SESEP. Imagina o número de funcionários para iluminação pública, serviço transporte, porque você tem toda uma estrutura, você tem a limpeza urbana, que não é só a coleta também dos prédios, tá? Cemitério, você tem toda uma estrutura de serviços públicos e que é 28 milhões e a metade disso é para a Câmara de Vereadores. Então, é um repasse muito alto e que tem que ser realmente revisto. Os valores estavam aqui anotados por conta disso. Vamos para desenvolvimento econômico? Bora lá. Vamos lá. Começa com você, José. Eu tenho perguntado a alguns candidatos, eu acho que ele é um ouvinte também disso. Cada prefeito se arvora em dizer que trouxe isso, trouxe aquilo. Mas o que se vê é que um incentivo mesmo do município que poderia fazer a empresa se definir por Alagoinhas era o terreno. E nós não temos nenhuma definição de expansão da área industrial para o município. Os empresários chegam e escolhem por bel prazer aonde vão instalar seu empreendimento. Muitas vezes até prejudicando o município, para quem de fato tem visão, uma área que poderia ser uma expansão urbana do município, que estamos sem ela, pelo menos se considerarmos a nossa calha, a nossa bica já poluída do Rio Catu. Eu vejo a iniciativa privada se suplantando ao interesse público, mudando o crescimento de Alagoinhas para uma tal de linha verde, que saiu da cabeça da Sônia Fontes, que está fora daqui. E o direcionamento sem nenhum planejamento, sem planejamento de infraestrutura, sem planejamento de drenagem, esgotamento para o lado de lá da Calu. O seu governo terá essa brecha para que o poder, a iniciativa privada esteja superior ao interesse público e o empresário chegue aqui e queira colocar sua empresa onde quiser? E nós que temos um distrito industrial implantado, com toda a estrutura, arruamento, energia, água, fácil acesso à rodovia, se revitalizassem a ferrovia também, está lá composto, toda essa estrutura, estudo de posicionamento de ventos. Aí alguém diz, mas precisa indenizar quem lá invadiu. Será que não era mais barato a indenização, oferecendo, cumprindo o que diz a Minha Casa Minha Vida, que essas pessoas têm prioridade na residência, quem está em conflito de moradia com o poder público? Não seria mais barato do que as empresas contratarem empreiteiras pagando milhões para terraplanagem, derrubar morro, para implantar indústria em lugares que, de fato, Alagoinhas não definiu como setor industrial? Pois é, Juscelio. Você me dá a oportunidade de fazer, inclusive, uma denúncia. É preciso tomar uma medida urgente. Porque se é verdade que a população de baixa renda que ocupou aquela área do design, ela precisa ser removida, mas tem que ser removida para se fazer alguma coisa ali. Não é remover e deixar a área lá para outro ocupar, outro vender. Então, facilmente... Inclusive, pode ser removido por etapa. Se alguém chega e necessita dessa área aqui, quantos tem morando aqui? Esses, muito justos. Não é para chegar lá e todo mundo de uma vez, não. Você remove essas pessoas de baixa renda, dá a partir do Minha Casa Minha Vida, como você mencionou, mas tem uma questão séria. Porque tem pessoas ali negociando lotes que não são de baixa renda. Recentemente foi vendido
três lotes, que somados, a área dá 3 mil metros quadrados, a área pública, a área do design, que o município, na década de 70, desapropriou aquela área, e que tem gente comercializando por valores altíssimos. Pense aí, 3 lotes, R$470 mil. Imagina toda aquela área do design. Então, se o município, se o gestor não toma uma ação agora, você vai permitir que continue negociando, que faça registros, então você está prevaricando, porque você está permitindo a ilegalidade. Então, a população de baixa renda que ali ocupou vai ser removida, mas o comerciante que comprou... Não, o grileiro. O grileiro que comprou e que está negociando, isso é ilegalidade. Então, isso tem que ser coibido e o município tem que... A Procuradoria... A omissão está avalizando toda essa irregularidade. A Procuradoria Jurídica do município tem que agir rápido para tomar de volta esses terrenos. Tá. Sobre a empregabilidade, que foi uma preocupação sua, olha, estamos cansados de falar, você já falou, gostei muito, inclusive, de suas intervenções sobre isso. Nós temos falado em todos os debates, em todas as entrevistas. As empresas de bebida têm vindo para Lagoinhas porque aqui tem água, logística, e a mão de obra em órbita. E mão de obra. Porque fala, inclusive, e aí eu lembrei do candidato do PT, que fala em transformar Lagoinhas no centro de formação de mão de obra do ramo de petróleo e trazer empresas privadas do petróleo para aqui. Mão de obra do ramo de petróleo nós temos suficiente, quem está desempregado é porque não tem posto de trabalho. Tá? Então, simplesmente formar mão de obra não vai resolver o problema do emprego. E se você trouxer o escritório de empresa de petróleo para Lagoinhas, quantas pessoas são empregadas no escritório? Porque o serviço é prestado lá no campo. E esse campo, a maioria deles, não pertence a Lagoinhas, inclusive. O ISS, hoje, a tese é que é pago no local da prestação do serviço. Então, nem mesmo a cobrança do ISS vai se ter. Então, você fazer propaganda, fazer de que vai gerar emprego trazendo empresa de petróleo ou do escritório, o escritório, isso é absurdo, é impraticável e demonstra uma ação de plantar ilusões, quando, na verdade, deveria estar tendo outras ações. A Petrobras está sendo vendida no Nordeste, está acabando a Petrobras no Nordeste todo. Tá? A refinaria Leão do Fábio está já com os dias contados. Anteontem, a Petrobras divulgou um comunicado da venda dos campos terrestres, Tucano e aqui no Recôncavo. E o sindicato, a Federação Única dos Petroleiros, da qual, inclusive, o candidato é diretor, deveria estar organizando a luta para resistir a isso. Tá? E aí me lembra a produção do asfalto. O candidato do PT falou aqui da qualidade do asfalto que é produzido pela Lubinol lá no Ceará e que atenderia plenamente o que Juscelio defende. Inclusive, eu gostei de Juscelio ter defendido de o município ter uma própria estrutura, própria para produzir esse petróleo. Inclusive para atender outros municípios. Tá. O que vai no sentido da nossa primeirização do serviço e até da estrutura para prestar esse serviço, o que barateia e garante a qualidade. Ora, a Lubinol está sendo, que tem know-how no ramo da produção e está sendo entregue. Então, isso não foi falado aqui. Então, quando o candidato falou da excelência da Lubinol, ele tinha que denunciar o governo Bolsonaro, que está entregando também a Lubinol, que é lá no Ceará, assim como a RLAM. Isso não é feito. Tá? Então, voltando ao emprego, tem sido feito propostas fantasiosas. Não é o grande aglomerado empresarial que gera mais empregos. A CIA, Centro Industrial de Iratu, hoje é um cemitério de empresas, porque deu os incentivos fiscais. Quando venceu o incentivo, a empresa foi embora. As plantas industriais hoje são modulares, pode se deslocar de um lugar para outro. Não é o caso das cervejarias, que vão continuar aqui enquanto tiver água boa. Tá? Então, você não precisa dar essas isenções. Tá? Se você vai dar um terreno, se você vai dar logística, correção de rede de energia, coisa desse tipo, a terraplanagem, é algo que tem que ser discutido coletivamente. Eu não posso... Eu ia perguntar ao prefeito um debate, mas não faltou tempo. O que está sendo dado a Império para que ela venha? Porque ele disse que ele está trazendo. Tá. O que está sendo dado? Se está dando alguma coisa, a população precisa saber.
Tá? Então, resumindo, não são grandes empresas que geram mais empregos. Quem gera mais empregos são as empresas pequenas e médias. E algumas iniciativas é possível fazer. Tá? Por exemplo, eu falei da zona rural, que eu gosto muito de falar da zona rural. O estímulo à agricultura familiar, o assessoramento técnico, inclusive com a adubação orgânica, que vem inclusive da compostagem. Eu estou falando de coisas que eu faço inclusive de forma embrionária, tá? Porque a seleção e tratamento dos resíduos sólidos pode tranquilamente incluir a matéria orgânica, que a central de abastecimento é uma grande fornecedora. As podas da cidade também são grandes fornecedoras, tá? E que se paga para transportar, para jogar por aí. Então, a gente pode ter adubação orgânica, assessoramento técnico ao trabalhador rural. Esse trabalhador rural pode ser beneficiado com a aquisição da alimentação escolar, plenamente da agricultura familiar, não 100%, porque precisa de outros componentes, tá, da alimentação, mas o máximo possível, não seguir a legislação que define um mínimo de 30%, mas você tem que aumentar para garantir a renda do trabalhador rural. E mais, você sabe que a acerola catada de manhã, ou a fruta qualquer, de tarde ela se veio para a feira, não vendeu, acabou. Mas você tem que estimular a criação de cooperativas no campo, que essas cooperativas venham beneficiar o produto. Porque quando você beneficia, você agrega valor. Eu não estou falando daqueles grandes conglomerados da agroindústria, não. Mas cooperativas mesmo ligadas à agroindústria gera emprego, gera renda, mantém o homem no campo e que você garanta uma estrutura no campo. Porque, infelizmente, quando trata de zona rural, fala infraestrutura urbana, não. Infraestrutura como todo, urbana e rural. O que é que define a zona rural? Define-se por aí, zona rural, inclusive legalmente, que aquela região que tem até tantos serviços, só tem até tantos serviços é rural, aqui tem mais serviços é urbana. Não. Quem define zona rural tem que ser a geografia, as características geográficas da região, o tipo de propriedade. Mas a zona rural também tem que ter todos os serviços que a zona urbana tem. Todos os serviços com a mesma qualidade. E se você garante isso, você garante que o homem do campo vai estar lá. Então, essa é uma iniciativa. Assim como eu já falei, a questão dos cursos d'água, das nascentes, que pode você construir uma estrutura de forma que ali viabiliza o turismo. Tá? Então, são algumas iniciativas que, essa sim, pode gerar ocupação, renda. A central de abastecimento. A central de abastecimento, a gente defende que tenha lá, a gente vai estimular a cooperativa, tanto de vendedores como dos próprios comerciantes. Que a gente sabe que lá tem um domínio. Vocês não me perguntaram, mas eu vou falar. Na central de abastecimento, tem uma venda lá no atacado, uns intermediários, tem o da farinha, tem o da banana, que são intermediários, são atravessadores. E aí quem planta a mandioca e quem faz a farinha termina não tendo o retorno de forma satisfatória, porque alguém adquire toda a farinha para depois revender. O outro é comerciante da banana. Se você tem ali o comerciante da central, onde ele tem uma cooperativa, ele vai comprar na fonte a produção, ele vai ter um rendimento melhor, não vai ser atravessado por isso, e o próprio produtor também vai ter condição de melhor negociação. Então, tem diversas iniciativas que podem gerar ocupação e renda para a população de Alagoinhas, completamente diferente das grandes empresas. Além de iniciativas que melhoram o comércio, porque se você mantém a renda aqui, imagina, se ao invés de você trazer uma cooperativa de fora, que na verdade é uma empresa, que o Joaquim Neto trouxe para Alagoinhas, dizendo que é uma cooperativa de coleta seletiva. Se é a Coral ou outra cooperativa local, e essa população que vai ter essa renda, ele tem uma renda garantida, regular, e vai comprar no comércio. E não... Fecha a economia, Caio. Estamos já com mais de 40 minutos, meia hora a mais, mas eu ainda queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu já anotei. Gomes tem pergunta, Gomes? Gomes também tem que falar. Daqui a pouco o Gomes está longe. Eu não quero que Gomes fique se sentindo... Permite, Gomes, a minha... E eu. Gomes não falou, mas eu vou. Então vá lá. Ou encerra. Segura um pouquinho. Não, eu só queria ver o seguinte, é que eu já ouvi você se referir ao candidato do PT, o Rádio Evaldo, 4 vezes. Falamos agora de industrialização, o ex-prefeito, que é candidato, disse que foi buscar a fábrica de refrigerantes no Peru, quando a gente sabe que isso é mentira, a fábrica
Os peruanos ofereceram uma passagem ao casal, a ele e a primeira-dama, para irem no Peru depois da indústria, já quase na hora de inaugurar. E você não toca. Tem 2 processos encaminhando aí, o do ex-prefeito com parte da quadrilha presa, do atual caminhando aí com denúncia de promotoria, e você fica pegando no pé do candidato do PT por 4 vezes, você se refere a ele e tal. Os outros que estão aí no já ganhou, você não diz nada? Pronto. O candidato, vou fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você responde essa pergunta aí do Juscelio Carmo. Né? Para encerrar rapidinho, 2 minutos, a gente volta já já. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui por vocês. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema. A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é Delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. A escola é o palco onde a promoção do saber precisa ser protagonista. Um ambiente em que o respeito, o carinho, a imaginação e a fraternidade devem caminhar juntos. Nesse contexto, a violência de qualquer tipo, em qualquer circunstância, não pode ter espaço. Coordenação, professores, pais e alunos. Manter a paz é responsabilidade de todos e de cada um. Restaurante Antônios. O melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios. O melhor de Alagoinhas. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Hotel Absolar, Lavanderia Absolar, Centro Odontológico Absolar, uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. Coronavírus. Saiba como se proteger. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa, é de Alagoinhas. Ligue 3422-5454. O HCA e você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Rádiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui por vocês. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema. A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. A escola é o palco onde a promoção do saber precisa ser protagonista. Um ambiente em que o respeito, o carinho, a imaginação e a fraternidade devem caminhar juntos. Nesse contexto, a violência de qualquer tipo, em qualquer circunstância, não pode ter espaço. Coordenação, professores, pais e alunos. Manter a paz é responsabilidade de todos e de cada um. Restaurante Antônios. O melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios. O melhor de Alagoinhas. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Hotel Absolar, Lavanderia Absolar, Centro Odontológico Absolar, uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. Coronavírus. Saiba como se proteger. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas, mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa, é de Alagoinhas. Ligue 3422-5454. O HCA e você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Então, reiniciando, a pergunta que eu fiz antes do intervalo, você 4 vezes já se referiu, o senhor 4 vezes já se referiu à candidatura ou ao candidato do PT. É alguma bronca quando tem outros candidatos aí que também tem coisa para ser falado e você não se referiu ainda? O que é que leva você a se referir tanto durante a entrevista à candidatura do PT? Não, Juscelio, não é nenhuma bronca específica com o candidato, nem mesmo com o partido dele. A questão é que o partido dele e o candidato também se apresentam como candidatura de esquerda. E não faz nenhuma diferenciação. E eu digo para você, digo para o ouvinte, eu queria fazer esse diálogo. O meu pior inimigo
é aquele que se apresenta como meu amigo. Se alguém se diz meu aliado e a forma de agir dele contribui para o inimigo, então isso traz prejuízos. Eu afirmo que só em Alagoinhas tem 7 candidaturas, tem uma completamente diferente das demais. A nossa candidatura, eu afirmei que é anticapitalista, ela se propõe a fazer o melhor programa possível dentro do capitalismo, mas a gente se propõe a ser um patamar para superar essa sociedade. E todas as outras estão no mesmo patamar. Mas quando você tem uma fala que joga para a torcida e que se apresenta como se quisesse realmente mudar, então isso traz um problema, porque você leva, inclusive, a história do voto útil. Porque a minha bronca é essa. Porque tem sido divulgado que Edinaldo é um bom candidato, tem um bom programa, mas que Edinaldo teria pouca chance de se eleger e, por conta disso, tem que votar como se fosse aquela história de votar no menos ruim. Tá? E, para mim, votar no menos ruim é voto inútil. Tá? O voto útil é votar numa proposta que o eleitor concorda com a ideia, com o programa, que tem confiança no candidato, confiança no partido. Esse que deve ser. Então, talvez tenha parecido que seja uma bronca, mas, na verdade, é para mostrar que existe uma diferenciação entre o PSTU e o Partido dos Trabalhadores e os partidos que estão aliados a ele. Mas, voltando à pergunta sobre empregabilidade, sobre trazer empresas, inclusive, essa pauta, você deve recordar que ela não era uma pauta presente nas diversas campanhas eleitorais municipais. Porque a pauta da geração de emprego normalmente é uma pauta mais nacional ou estadual. O que trouxe essa pauta do emprego, geração de emprego, para a discussão municipal foi exatamente a falácia do ex-gestor Paulo César, né, que é o pai da criança, que trouxe as cervejarias. Tá? E os outros candidatos, o atual prefeito e o pré-candidato seguem na mesma lógica. Então terminou trazendo esse debate. E eu digo falácia porque... Eu falei em outros espaços, vou dizer aqui. No mesmo dia, o atual prefeito, Joaquim Neto, foi entrevistado em uma emissora de rádio e disse que ia gerar 1.300 empregos com a vinda da Império. E o governador do estado disse no mesmo dia que ia gerar 350. Então, para você ver o disparate que os plantadores de ilusões, no afã de querer ganhar votos, dizer que é o pai da criança, coisa desse tipo, chuta qualquer proposta. Eu já falei da questão do petróleo e agora a questão da água, que a gente sabe que é a água e a logística que garante que essas empresas venham, e a gente já deu algumas contribuições e algumas iniciativas. Tá? O Paulo César, ele foi quem introduziu essa discussão, esse debate de ser o pai da criança, mas nós sabemos que é uma grande falácia. A GUB, você falou aí da empresa peruana, tem uma curiosidade. Os funcionários da GUB ganham menos do que funcionário do comércio de Alagoinhas. O comércio de Alagoinhas, em muitos lugares, não se ganha salário mínimo. Existe um piso que é maior do que... Claro que tem empresários que são de forma ilegal, de forma irregular, não cumprem e tal, mas na convenção coletiva o salário mínimo é maior do que o mínimo nacional, o piso salarial do comerciário. Mas, no entanto, os trabalhadores da GUP que ganham salário mínimo. Então, necessariamente a vinda dessa empresa não garante nem o aumento do emprego, nem o pagamento de remuneração mais avançado. Então, isso é preciso que seja observado.